Nós estamos no 6º mandamento e hoje nós vamos falar sobre o aborto. Há 2 semanas nós falamos sobre pena de morte. Semana passada o Gildson deu uma visão geral do mandamento e hoje nós vamos falar sobre aborto. Semana que vem nós não teremos nossa classe, porque no congresso vai usar o templo nesse período, então nós voltamos no 2º domingo de outubro e vamos falar de suicídio e eutanásia, tudo dentro do mandamento não matarás. Está relacionado. Eu falei com os irmãos logo no início desse tratado sobre os 10 mandamentos, que vários mandamentos a gente ia ter que esticar bastante alguns assuntos, porque são bem pertinentes para esse tempo de ética cristã. Vamos avançar aqui, lá está com algum problema, mas a gente vai caminhando. Uma das coisas que a gente precisa esclarecer logo de início, irmãos, que é uma pergunta que se faz constantemente, quando se trata de não matarás e fala de pena de morte, de aborto, sempre se faz a pergunta seguinte: por que que você vai identificar pessoas que são contra o aborto e a favor da pena de morte? E na sociedade tem gente que é contra a pena de morte e a favor do aborto. Essa é a pergunta que sempre se faz. A posição da ética cristã, à luz da Bíblia, é ser sempre contra o aborto e a favor da pena de morte, como nós vimos na outra semana. Por que ser a favor da pena de morte? Porque a pena de morte, ela é imposta a alguém mediante um julgamento. Cometeu um crime e então, em função daquele crime, a pessoa vai ser julgada e ela vai ser condenada ou não. Isso nós encontramos respaldo bíblico, né? A Bíblia tem, a gente viu na outra semana. Se você tiver em dúvida, volta lá, assiste o vídeo, que você vai ver isso. Então, é mediante um julgamento. E é contra o aborto porque a pessoa que está ali não foi julgada. Perante os homens, ela não cometeu crime algum. Então, se ela não cometeu crime, ela não merece a pena de morte. E é nesse sentido que nós vamos tratar deste assunto hoje. E eu quero começar citando uma palavra do teólogo Agostinho, do século IV, e ele diz que a vida é dom de Deus e ninguém pode dispor dela senão o próprio Criador. O princípio, irmãos, é sempre não matar, não tirar a vida. O princípio é esse. Só que todo princípio vai ter algum tipo de exceção, como nós falamos na outra semana, que é a pena de morte, que é uma exceção dessa regra. Sendo a vida humana um dom de Deus, e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, significa que nós temos que preservar a vida. Sempre o Evangelho, a Bíblia, vai falar desta preservação. Por isso, o cuidado de nós estarmos sempre buscando a base e a fundamentação bíblica para os nossos posicionamentos. Não sermos influenciados por opiniões nem ideologias.
Qual que é o fundamento bíblico? E aí nós vamos caminhar em algumas questões importantes. Primeiro, o ser humano é fruto de um projeto de Deus. Abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Nós vamos encontrar nesta palavra de Jeremias a fundamentação de que o ser humano é fruto de um projeto de Deus. Jeremias 1, 5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da mãe, te santifiquei, às nações te dei por profeta. Então, aqui nós encontramos duas afirmações importantes para o nosso conhecimento. Primeiro, que Deus tinha um plano, um projeto para a vida de Jeremias, que é ser profeta às nações. Segundo, é que a formação de Jeremias já estava nos planos divinos. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Então, quem forma cada um de nós no ventre da mãe é o próprio Deus. E o que está ali no ventre da mãe não é como os movimentos modernos dizem, uma parte da mãe, um órgão da mãe. Não. O que está ali é uma pessoa que Deus está formando. O texto é muito claro em dizer que Deus está formando a pessoa ali. É reconhecido desde os tempos de Agostinho, esse teólogo da igreja, que no meio católico é chamado de Santo Agostinho, nós chamamos ele de Agostinho, que a pessoa é formada a partir da fecundação. Existem 3 ideias, irmãos, sobre a formação de uma pessoa. Nós estudamos isso detalhadamente no seminário. A primeira ideia é que cada pessoa que nasce, na hora de nascer, Deus pega uma alma e põe nela. Essa é uma ideia. Essa ideia é errada. Por quê? Se Deus está fazendo uma nova alma, então essa alma, ela não está contaminada pelo pecado de Adão. E a Bíblia diz que todos estão contaminados pelo pecado de Adão. Então essa ideia está errada, descartada. A segunda ideia é que Deus tem no céu um depósito de alma. Essa é uma ideia que existe muito forte até no meio dos judeus. Existe um filme da década de 1990, filme de ação, ficção, filme muito doido, com Arnold Schwarzenegger, você tem uma ideia, com gente de ação, que chama Fim dos Dias. Se você já viu esse filme, essa ideia do depósito de alma aparece nesse filme. Se você quiser ver, prepare-se para os terrores, né? Porque é um filme bem aterrorizante. Eu acho que é o único filme do Schwarzenegger que é de terror, né? Tem os demônios, tem tudo lá. Mas esse filme fala do depósito de alma. E que
Na concepção, Deus pega uma alma que está nesse depósito e põe. Essa ideia também está errada pelo mesmo motivo da anterior. Se existe um depósito de alma no céu, então essas almas não estão contaminadas pelo pecado. O pecado aconteceu aqui na terra. Está errada essa ideia também. A terceira ideia, que é a ideia que é a correta de acordo com a Bíblia, é que no momento da concepção se torna uma vida. Tem um vídeo na internet interessante que as tecnologias hoje conseguiram filmar a hora da concepção. E na hora que um espermatozoide consegue entrar no óvulo, há um brilho dentro do óvulo. Há um brilho. Então, ali está a vida. Essa junção produz uma nova vida. E é isso que Jeremias está dizendo. Agostinho não sabia dessa particularidade do brilho lá no óvulo, né, porque não tinha tecnologia na época, mas nós hoje sabemos. Muito se discute no meio da ciência onde começa a vida. Eu lembro de uma das conversas com o doutor Exonilson, né? Ele falava que ele tinha a opinião dele, mas ele falava assim, a ciência não tem ainda uma definição de quando começa a vida. Aí eu falei com ele, mas a Bíblia já tem. E nós ficamos com o que a Bíblia diz. Então, a partir da concepção, se torna uma vida. E é isso que Deus está dizendo aqui para Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Ou seja, o projeto de Deus para Jeremias é antes de tudo. E agora, na formação, que esse texto da sustentação e outros, mostra que nós fomos criados por Deus. E criados por Deus para um propósito. No caso de Jeremias, diz aí o texto que Deus o santificou. A ideia de santificar aqui é separar para o serviço de Deus. Essa é a ideia. Deus nos separou para servi-lo. E no caso específico de Jeremias, para ser profeta às nações. A vida, irmãos, é um milagre de Deus. Eu cito sempre aqui um astrônomo que eu gosto de assistir, que é o Sérgio Sacani. E ele fala que a vida é misteriosa. A ideia da ciência hoje é que a vida surgiu a partir dos vulcões. Porque nos vulcões tem lá os elementos que compõem a vida. Aí eu assisti um outro sujeito que falou assim, olha, você pode juntar os elementos e deixar ali milhões de anos, eles não vão produzir vida. Não tem jeito. Porque tem que ter uma força, uma energia de fora para fazer essa junção. Ela não acontece automaticamente, tanto é que vai ver se está surgindo vida em algum vulcão hoje. Não está. Era para estar surgindo então, né? Vida constantemente, não está. Então a vida, ela é um milagre de Deus. E cada um de nós que habitamos este planeta, já habitou, está habitando e vai habitar, Deus tem um propósito. Ninguém vem a esse mundo sem uma missão, sem um propósito. Deus nos conheceu antes que viéssemos ao mundo. Ele não nos cria ao acaso.
mas segundo o seu propósito eterno. Irmãos, essa é uma coisa que incomoda muito. Aquele filósofo, o Karnal, ele fala, eu não preciso de propósito para viver. Ele já estabeleceu o propósito dele. Não existe, irmãos, alguém para viver sem razão de vida. Nós vamos falar sobre suicídio na outra semana, e a principal causa de suicídio é a perda de propósito de vida. É a principal. A pessoa chega à conclusão de que a vida não vale a pena. Não vale viver. Viver para quê? Isso é a perda de propósito. Porque o homem sem propósito, ele não chega a lugar nenhum. Mesmo que tudo pareça contrário aos olhos humanos, Deus está acima de tudo e sabe todas as coisas. E aqui eu vou fazer uma afirmação para os irmãos que ela é muito pesada. Mesmo uma gravidez, do ponto de vista humano, indesejada, no propósito de Deus, ela é bênção. Por que estou falando propósito, ela é indesejada? Porque muitas pessoas nascem fruto de estupro, casamento mal feito, uma série de coisas. Isso é chamado de gravidez indesejada. Numa dos debates nossos sobre aborto, aí na Ordem dos Pastores, que a gente debate esse assunto, viu? Alguém perguntou, mas e se a Rebeca foi estuprada, você vai ser contra o aborto? Eu falei, com certeza. Ah, mas... Eu falei, nada. Eu falei, primeiro de tudo, se aconteceu, Deus tem um propósito nisso. Segundo, é meu neto ou minha neta. Não importa. Ah, mas é filho de alguém que você não vai ter... Então, há um princípio em nós, e às vezes as pessoas fazem isso para tentar mexer com a gente, né? Porque você tem a filha, né? Mas não muda o princípio. Porque nós cremos no que está em Romanos 8:28. Não cremos? Todo mundo sabe o que está lá, não sabe? Se não sabe, é bom saber. Está lá. Tudo está dentro do propósito divino. A gente não entende, a gente não sabe explicar, mas está dentro do propósito divino. As coisas não acontecem ao acaso. Se a Bíblia diz que nenhum dos fios de cabelo da nossa cabeça, né, eles estão todos contados, isso é uma linguagem figurada. Deus cuida dos detalhes. Não falem aquele provérbio popular, nenhuma folha cai da árvore, isso não está na Bíblia não, tá? Eu já falei aqui, está no Alcorão. Se você citar isso como Bíblia, você está reconhecendo o Alcorão como Bíblia. Nenhuma folha cai da árvore sem que Deus queira, isso está no Alcorão, isso é dos islâmicos, não é nosso não. Tá? Que faz sentido, faz. É uma verdade, mas não está na Bíblia não. Não está não, está na Bíblia não. Isso é um ditado que está no Alcorão. Então, olha só, Deus tem um propósito em cada coisa. E a nossa fé em Deus, ela vai além do nosso próprio entendimento. Certamente, cada um de nós tem milhares de perguntas que não tem resposta para nós, irmãos. Para nós, Deus tem, mas Ele não nos revelou.
O propósito de Deus é maior que as desventuras humanas. Depois você pode ler Isaías 55, 9 e 10, que ele vai falar isso. Segundo, por isso que eu falei, não vou fazer só a introdução hoje. Então, na outra semana a gente vai terminar. O feto já é um ser vivo. Muito conhecido, Salmo 139, versos 13 e 14. O salmista diz assim: pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Hoje, com as tecnologias, irmãos, nós podemos acompanhar, né, uma gravidez, os detalhes mínimos, né? Tem aí os ultrassom 3D, né? Essa semana eu vi um vídeo pequenininho, falando que uma pessoa cega ficou grávida, né? Uma mulher, e aí eles fizeram ultrassom e imprimiram a criança para que ela percebesse, né? Porque ela não enxerga, não tem jeito. Então, falei, gente, olha que coisa maravilhosa a tecnologia, dá a possibilidade de uma mãe que está formando o seu bebê no ventre, que ela não pode enxergar, mas ela pode tatear, né? Então, isso é bênção de Deus. E o que o salmista está dizendo é que Deus o formou no ventre de sua mãe. João Crisóstomo, no ano 200 e pouco, ele diz: não é pequena a obra que Deus realiza no útero. Desde o princípio, ele molda e conhece a sua criatura. Esse privilégio que as mulheres têm, né, de formar uma criança no seu ventre, e que nós, homens, louvamos a Deus porque não temos esse privilégio, né? Porque carregar aquela pança, né, 9 meses, gente, né, é um negócio difícil. E o tal do parto, é melhor nem ver. Eu não vi parto dos meus filhos de jeito nenhum, né? Quando nasceu, na Cleide, normal cesárea. Ó, tá doido? Na Cleide foi normal cesárea. Você viu, irmão? Você é bom da cabeça, não? Né? Mas a Rebeca, quando nasceu, a enfermeira viu: o senhor quer ver ela assim, do jeito que nasceu, ou depois de limpinha? Depois de limpinha, irmão. Eu vou querer ver menino todo melecado? Eu não, né? Aí já veio toda limpinha, arrumadinha, é coisa boa, né? Só tem umas ideias, gente. Destruir o gerado ainda não nascido é suprimir a vida criada por Deus. Quem disse isso foi Bonhoeffer, pastor protestante da Alemanha. Quando Maria, mãe de Jesus, visitou sua prima Isabel, ambas grávidas, o bebê saltou dentro da barriga. Lucas 1,44. Irmãos, é tremendo isso. Aquele bebê que era o João Batista, né, ele reconheceu Jesus na barriga da Maria, gente. Isso é um troço assim. Só crente para acreditar nesse negócio, gente. Só nós mesmo. Você falar isso para a pessoa incrédula, vocês são tudo doidos. E nós somos doidos mesmo. Mas isso mostra que aquela criança estava ali dentro e já tinha consciência de vida. Mesmo que isso não manifeste diante de nós, que é o que eu sempre falo, irmãos, sobre evangelizar. Mulher ficou grávida
Comece a evangelizar o filho. Pai e mãe, tem que evangelizar. Cantar as músicas de Jesus. Ler história para a criança na barriga. A Bíblia vai dizer que João foi cheio do Espírito Santo já no ventre da mãe. É um negócio também, assim, que vai até contra a nossa teologia. Porque nós dizemos que a pessoa recebe o Espírito Santo quando crê, que não sei o quê. Não, mas Deus fez. Então, ali dentro não está simplesmente um pedaço de carne, um amontoado de célula. Ali está uma pessoa. Terceiro, não devemos destruir nosso corpo. Olha o que diz 1 Coríntios 3, 16 e 17, que é um texto que os irmãos conhecem, mas que a gente precisa trazer à nossa mente. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Irmãos, existe um movimento mundial para destruir o homem. Isso é perceptível em tudo. Se você acompanhar alguns segmentos da sociedade hoje, alguns cientistas dizem que o homem é o câncer da Terra. Essa semana eu estava assistindo alguém e falou assim que a Terra vai viver muito melhor o dia que o homem foi extinto. A ideia é essa. O homem é um câncer. A obra-prima de Deus é câncer. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A vida, irmãos, é de grande responsabilidade. Por isso que ter um filho é um privilégio, mas é algo de temor e tremor. Quando a gente pega um bebê no colo, né, seu filho, a gente fica com, como se diz, o coração na boca, né? Porque é muita responsabilidade. É muito privilégio, mas é muita responsabilidade. Esse cuidado com o nosso corpo. Para quem se envolve em aborto, é uma questão muito séria. O feto dentro da mulher se torna, durante a gestação, alguém que não pode ser destruído. Porque ele já é uma pessoa. E como pessoa, ele precisa dos seus direitos respeitados. O respeito à vida, ele tem direito à vida. A grande responsabilidade nossa é porque não é só uma vida diante dos homens, a gente pensa sempre na vida física. E não é que a gente não tenha que pensar, não. Tem que pensar na vida física. Mas nós temos que pensar na vida espiritual. Ali está alguém criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, e que vai transpor aos portais eternos. E nós temos uma responsabilidade. E se Deus colocou aquele ser dentro da mulher, do casal, para
ser gerado e criado, é porque Deus tem um propósito, como nós vimos lá, usando a referência de Jeremias. A vida cristã envolve reconhecer que nosso corpo não nos pertence, mas pertence a Deus, sendo templo do Espírito Santo. Então, essa consciência nós devemos ter. Às vezes as pessoas levam esses debates para vários campos. Nós, como crentes, irmãos, o nosso campo ele é muito mais alto. Muito mais alto. A nossa maneira de ver os assuntos que envolvem a vida não é só uma questão humana, horizontal, é uma questão além da eternidade. Por isso que é importante a nossa conscientização como igreja para cuidar daqueles que estão gestando, né? A Flávia trouxe para a nossa igreja essa proposta, né, de tem uma grávida, tem alguém acompanhando, orando. Isso é muito importante. Porque o cuidado espiritual, o cuidado físico, ele é importantíssimo, principalmente no primeiro filho, né? Como é que esses dias apareceu um vídeo? No primeiro filho, a chupeta caiu no chão, vai lá, água fervente, né? O segundo, vai na torneira. O terceiro... Bom, não sei como é que está aquele quinto né, da Natália, mas acho que o quinto caiu no chão. Ah, pega-me, põe aí, já põe na boca de uma vez e pronto, né? Vou perguntar para o André como é que é agora, não vai inteirar 7, né? O André, filho do... De quem? André Costa. Não está querendo lembrar do pai do... Hoje, esqueci o nome dele. Sérgio, isso, Sérgio. Sérgio Simone. Eu perguntei ao Sérgio, esses meninos seus com essa filharada, você teve 2? Eu falei, não sei. Não sei. Né? Vai inteirar 11 netos, gente. Teve 2 filhos, 11 netos. Né? Quando a Lidiane terá o terceiro, foi Lidiane, vai acompanhar o André? De jeito nenhum. Vai encontrar com ela, já está no quarto. Né? Então, não sei como é que é no 7º, né? Já deve assim... Você mesmo, menino, pega aí no chão, já enfia na boca e pronto, né? Hã? É, para criar imunidade, né? No primeiro a gente não acredita nisso não, mas lá por terceiro, quarto, já acredita nisso. Lá em casa a gente brinca muito, né? O Juninho e a Ana Cleide, meu filho, fazia o mundo ferver, né? A Rebeca, fica brava demais quando eu falo. Uma coisa, irmãos, a gente tratando desses assuntos sérios, e são muito sérios, uma outra pergunta que as pessoas fazem, e quando precisa? E quando o aborto precisa acontecer? Irmãos, as regras têm exceções. Agora, quem vai decidir isso? Vai ser a família com orientação médica. Mesmo assim, a palavra final tem que ser da família. Alguém estava em outro país, foi fazer ultrassom, e o médico falou, olha, você tem que tirar porque seu bebê está com deformação, e a lei do país tem que tirar. A pessoa chegou em casa, falou com o marido, ó, estou indo para o Brasil. E por quê? Mostrou, falou, ó, diz que vai tirar nossa filha. Entrou no avião, Brasil. Né? A deformada já tem uns 20 e poucos anos. Né? Problema nenhum. Problema nenhum.
Às vezes a gente vê esses casos aí, de aparece, né, a pessoa com câncer fica grávida, a recomendação do médico, tirar. E a pessoa decide não tirar. Tem que respeitar, é a pessoa que tem que decidir. Orientação médica, sim, mas é a pessoa que tem que decidir. O princípio de ser contra o aborto, irmãos, além dessas questões todas, né, eu não vou tratar de tudo aqui, nem tenho formação para isso, né, minha formação é para o lado espiritual, mas também é um freio para o homem. Ah, engravidou, tira. É a depravação moral no meio do povo. Eu vou parar por aqui, porque tem o próximo item aqui, é um item muito pesado, eu vou gastar mais tempo que ele, não vai dar aquilo ali. Então, na outra semana eu entro nisso. As pessoas precisam de freio, nós precisamos de freio, irmãos. O mundo diz que não. O sistema mundial diz para você ser o que você é. Mas Deus diz que não, nós precisamos de freio. A lei de Deus, irmãos, a ética cristã é um freio para nós. Porque se nós formos fazer tudo o que nós queremos, irmãos, nós vamos detonar todo mundo e no final nós vamos suicidar. É isso que vai acontecer. A nossa inclinação, como diz Paulo, para o mal, para a carne, ela é muito grande. A nossa vontade de reagir violentamente. A Bíblia trata disso tudo, porque é a nossa natureza pecaminosa. É a nossa natureza. Então, nós não vamos nos deixar levar pelas nossas inclinações, mas nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, para nos conduzir, colocar freio em nós, porque é o que nós precisamos. O mundo está na depravação que está, porque não tem freio. Se você ler Romanos capítulo 1, quando Deus está falando dessa depravação humana, 3 vezes o apóstolo afirma, e Deus os entregou, e Deus os entregou, e Deus os entregou. Deus tirou os freios, entregou a sua própria inclinação, e o homem entregue a si mesmo. Saião cita muito um filme, falar dessa maldade, é a história de um navio que afunda e salvam só crianças, um grupo de crianças, vão para uma ilha. Chama Senhor das Moscas, o filme. Então lá, quer dizer, são só crianças, não tem convivência com adulto, vão viver em harmonia, nada. É briga o tempo todo, morte. Por quê? A criança também está contaminada pelo mal. Então, nós precisamos de freio e nós temos que colocar freio em nós mesmos e na sociedade. Quero fechar só com essa afirmação. Deus ama a criança que está sendo gerada. Deus ama. E como fruto desse amor, Ele quer que essa criança seja gerada e cuidada pelos pais e seja formada para a glória de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã de bênção, de glorificação do nome do Senhor, de aprendizado da Tua palavra, e nesta hora, esse assunto tão difícil, penoso, mas que precisamos tratar dentro da ética cristã, que o Senhor nos conduza para vivermos os Teus ensinos. Guarda-nos nesse dia, continue sustentando a cada um de nós como povo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, irmãos, até a noite. E então, dia 12, nós retomamos aqui
esse assunto e aí passamos aos outros também.